casamento é sem dúvida um dos momentos mais altos de um relacionamento amoroso. É aquele momento em que duas pessoas apaixonadas, repletas de amor, decidem unir-se uma à outra e dar início a uma comunhão plena de vida. Um dos requisitos objetivos para o casamento civil é a coabitação. A coabitação consiste na partilha de casa. O casal deve, a partida, partilhar a mesma residência, a partilha de mesa. O casal deve, de forma recíproca, participar nas despesas do agregado familiar e a partilha de cama. Se você já ouviu falar em débito conjugal nada mais é que o dever que a lei impõe do casal ter um relacionamento sexual. Se você está a pensar em se casar, antes de contrair o matrimônio, antes de celebrar o casamento, eu lhe convido a assistir esse vídeo até o final, porque hoje vamos falar sobre alguns dos efeitos jurídicos do casamento. O casamento tem efeitos próprios determinados por lei e que, se você não saber e se casar antes, você pode se lascar. Por isso, lhe convido a assistir esse vídeo até o final. Eu sou a Lia Monteiro, seja bem-vindo ao canal Sociedade Pura, especialmente a rubrica Direito Simples. Antes de continuarmos o nosso vídeo, se ainda não subscreveu ao nosso canal, gostava de convidá-lo a subscrever. Se nos acompanha através da nossa página do Facebook, Tudo por Angola, lhe convido a seguir a nossa página, a deixar o teu like nesse vídeo, a deixar o teu comentário, a partilhar esse vídeo nas tuas redes sociais e, se está no nosso canal, ative o sino para ser notificado sobre os próximos vídeos. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of it. A primeira coisa que você precisa saber sobre o casamento é que o casamento é tido como um negócio jurídico familiar. Um negócio por meio do qual os indivíduos, de forma voluntária, decidem estabelecer uma vida em comum. O casamento civil dá lugar a dois grupos de efeitos ou de consequências jurídicas. Por um lado, os efeitos jurídicos de natureza pessoal e, por outro lado, os efeitos jurídicos de natureza patrimonial. Nos efeitos jurídicos pessoais, encontramos o dever de respeito, o dever de fidelidade. A infidelidade consiste no ilícito conjugal e o cônjuge que for traído tem sempre a faculdade de propor uma ação em tribunal para ser indenizado por conta do dano emocional que sofrer. O dever de cooperação, o dever de assistência, entre outros deveres de cariz pessoal. Mas para hoje nos interessa apenas os efeitos jurídicos de natureza patrimonial, onde encontramos o regime de bens, a responsabilidade por dívidas, a administração de bens. Mas hoje nós vamos falar particularmente sobre o regime de bens. Se você não sabe o que é a figura de regime de bens, este instituto, essa figura, consiste então numa figura do direito da família que tem como objetivo regular, reger, nortear o patrimônio resultante ou patrimônio que for constituído após a celebração do casamento. É o direito da família que, depois da celebração do casamento, determina o que pertence a quem, o que são bens próprios, o que são bens comuns, quem é responsável pelas dívidas contraídas depois do casamento, quem pode ou não administrar o patrimônio do agregado familiar. Tudo isso e muito mais é regulado pelo regime de bens. Por isso, é importante, antes de se casar, você saber qual dos regimes de bens escolher. No direito angolano existem dois regimes de bens: o regime da comunhão de adquiridos e o regime da separação total de bens. O regime da comunhão de adquiridos é um regime de bens que dá lugar à criação de dois patrimônios: os bens próprios e os bens comuns. Tudo aquilo que você tinha antes da celebração do casamento mantém a natureza de bem próprio. O bem próprio da mulher e o bem próprio do marido. Se o marido antes tinha uma casa, antes da celebração do casamento, essa casa continua a ser bem próprio, igualmente se a mulher tiver qualquer outro patrimônio. No entanto, tudo que for adquirido a título oneroso, com encargo, com trabalho, depois da celebração do casamento, torna-se bem comum. Sendo assim, serão considerados bens comuns do casal, em primeiro lugar, o salário. Eu disse que tudo que for adquirido a título oneroso é bem comum do casal. E certamente, quando você trabalha, você empreende esforço, empreende encargos, e por isso o salário é considerado um dos primeiros bens comuns
do casal. O que quer dizer que o marido ou a mulher não pode simplesmente dizer hoje vou dar X para fulano ou para fulana porque é considerado um patrimônio comum. Para doar, para oferecer, para vender qualquer patrimônio considerado comum é necessário que haja consentimento dos dois cônjuges. E o cônjuge é uma expressão que se utiliza em direito para se referir ao marido ou à mulher. A falta de consentimento pode fazer com que aquela doação, aquela venda seja anulada. É muito frequente na realidade angolana os homens pegarem dinheiros do salário para comprarem casas para amante. Se o homem comprou uma casa para amante com um bem que é considerado um bem comum do casal, a mulher que não deu o consentimento pode ir junto de um tribunal propor uma ação para reaver aquele bem. Normalmente os homens não contam, mas há aqueles casos em que você, homem, foi traído pela amante, mas você já deu uma casa e você quer receber. Uma das possibilidades é certamente falar com a tua mulher, contar, em Angola perdoam rápido, e a tua mulher propor uma ação em tribunal para reaver aquele bem. Ainda sobre os bens comuns do casal, que os bens próprios, suponhamos que você tinha uma casa antes de se casar, aquele bem, depois da celebração do casamento, continua a ser um bem próprio. Mas uma nota que você precisa ter em atenção é que os rendimentos que advirem desse bem próprio tornam-se bens comuns do casal. Se porventura tu colocares a tua casa em renda, a renda do teu bem próprio torna-se bem comum do casal. Se tu tiveres uma lavra e que era um bem próprio e da lavra saírem frutos que forem vendidos, esses frutos vendidos tornam-se igualmente bens comuns do casal. Se tu tiveres uma pensão de reforma, mesmo antes da celebração do casamento, essa pensão de reforma é igualmente bem comum do casal. Esses e outros rendimentos ou frutos que advirem de bens próprios são considerados bens comuns do casal, ou bem comum do casal. Para resumir, se você casar no regime da comunhão de adquiridos, tudo aquilo que você tiver antes da celebração do casamento mantém a natureza do bem próprio. Você tem o total poder sobre aquele patrimônio. Entretanto, os frutos, os rendimentos que advirem desses bens próprios são considerados bem comum ou bens comuns do casal. E tudo aquilo que for adquirido a título oneroso, com trabalho, com esforço, depois da celebração do casamento, é considerado bem comum do casal. E para que um dos cônjuges e para o marido ou para a mulher vender alguma coisa, emprestar alguma coisa, arrendar alguma coisa, doar ou oferecer alguma coisa, é necessário que os dois parceiros estejam de acordo. Se um quer oferecer, o outro precisa consentir. Porque a falta de consentimento pode levar à anulação dessa disposição, dessa venda, dessa oferta. Mas uma nota que você precisa ter em conta é que se você dispor de um bem, se você vender uma coisa que está sujeita a registro, uma coisa moda sujeita a registro, e aquele que comprou estava de boa fé, pode não acontecer a anulação. E essa anulação, propor uma ação em tribunal para anular a venda ou a oferta, só deve ser feito no período de 1 ano. A partir do momento que você toma conhecimento que o teu marido vendeu alguma coisa, ofereceu alguma coisa sem o teu consentimento, você tem 1 ano para propor ação em tribunal para anular esse ato. Passado 3 anos já não é possível fazer nada. Se você porventura, de forma gratuita ou a título gratuito, receber uma doação, uma oferta, um prêmio do trabalho, os seus direitos autorais, entre outros direitos de natureza pessoal, estritamente pessoal, esses mesmo depois da celebração do casamento, embora haja a comunhão de adquiridos, são considerados bens próprios e não bens comuns. Se vocês quiserem saber como é que funciona a responsabilidade por dívida ou a administração de bens no regime da comunhão de adquiridos, é só deixarem aí nos comentários e faremos um vídeo com esse tema. Agora falando sobre o regime da separação total de bens. O regime da separação total de bens é um regime econômico que não dá lugar
a criação de um patrimônio comum. Ou seja, todos os bens anteriores e posteriores ao casamento mantêm a natureza de bens próprios. E o titular desse bem tem o direito de livremente vender, oferecer, arrendar. O que em direito se diz, ele tem o direito de fruir, de dispor, de alienar a qualquer momento, sem precisar do consentimento do outro cônjuge, salvo as situações em que a lei expressamente impor a necessidade do consentimento. Você precisa saber que o regime da separação de bens dá uma maior margem de gerir o próprio patrimônio, porque você continua a ter total domínio sobre o seu bem, total poder. Você pode a qualquer momento vender o seu bem, comprar alguma coisa, oferecer, doar, quando você bem entender. Mas pelo facto de se optar pela separação de bens, não se desonera os cônjuges das obrigações familiares. Você continua igualmente a estar vinculado ao dever de participar economicamente para a satisfação das necessidades econômicas do agregado familiar, despesas com água, luz, renda, escola dos filhos, tudo isso e outras obrigações que possam resultar da convivência matrimonial. Essa participação das despesas nas despesas dos encargos familiares vigora o princípio da igualdade entre o homem e a mulher. Quer o homem, quer a mulher são igualmente obrigados a participar dessas despesas. E essa participação, a contribuição feita, é sempre de acordo à possibilidade econômica de cada cônjuge. Ou seja, obedece-se aqui o princípio da proporcionalidade. Aquilo que eu contribuo deve ser proporcional ao meu rendimento. Se a mulher ganhar 500 mil e o marido 100, o marido vai contribuir de forma proporcional ao seu salário. Se a mulher ganhar mais, então a mulher vai contribuir mais para a satisfação das necessidades do agregado familiar. Gostava ainda de falar sobre as exceções do regime da separação de bens, mas antes fazer a seguinte menção. Embora eu tenha dito que o regime da separação de bens não dá lugar a um patrimônio comum, né? Existe sempre a possibilidade dos cônjuges decidirem comprar coisas juntos. Mas esta aquisição comum será regulada pelos direitos reais no regime da compropriedade. Quando duas pessoas são comproprietárias, quer dizer que as duas têm a titularidade ou o direito de propriedade sobre uma coisa, ou seja, as duas são donas daquela coisa considerada como comum, e cada uma delas tem uma cota, tem uma parte. E a lei no regime da compropriedade, que é regulado pelos direitos reais, admite a qualquer momento cada uma dessas pessoas pedir a divisão da coisa comum, pedir que lhe seja dado algo equivalente à cota dele ideal. Eu posso dizer, eu sou dona dessa casa também, sim, desde 50%, e eu gostaria que o meu comproprietário me desse o equivalente aos 50% que eu investi nesse patrimônio do regime da comunhão de adquiridos. Porque na comunhão de adquiridos, a coisa comum ou o patrimônio comum só pode ser dividido, só pode ser partilhado, só pode ser meiado em caso de divórcio ou separação. Fora isso, mantém a natureza de bem comum. Já na separação de bens, a qualquer momento na compropriedade, você pode pedir a divisão do bem ou da coisa comum. Quantas exceções no regime da separação de bens? Se porventura um bem próprio do cônjuge for utilizado como instrumento de trabalho do outro cônjuge para que exista uma alienação, uma oneração, uma venda, ou para que aquele bem seja oferecido, é necessário que aquele que utiliza o bem como instrumento de trabalho consinta. Porque se esse bem for vendido, se for alienado, for emprestado, for arrendado, sem o seu consentimento, ele pode sempre intentar uma ação em tribunal para então continuar a ter acesso ao uso daquele instrumento de trabalho. E outra situação é os casos
em que um bem próprio é utilizado para a satisfação das necessidades do lar. Embora a geladeira seja tua e você esteja no regime da separação de bens, se você quiser vender a geladeira que é usada para a satisfação das necessidades do agregado familiar, igualmente a sua parceira precisa consentir. E se você desejar optar pela separação de bens, é necessário que você faça uma declaração inicial a expressar essa tua pretensão. Faça um requerimento a dizer que você deseja optar pela separação de bens e você confirma isso no ato da celebração do casamento. Por último, se você, quando a celebração do casamento, só dizer sim, aceito casar e não dizer que regime de bens você deseja, considere-se que o teu casamento é celebrado ao abrigo do regime da comunhão de adquiridos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Certamente faltaram alguns aspectos ligados ao regime de bens. Você pode sempre deixar nos comentários o seu contributo. Gostaria de convidá-lo a partilhar esse vídeo nas suas redes sociais, a seguir a nossa página do Facebook Tudo por Angola, a subscrever aqui o nosso canal da YouTube Sociedade Pura, a deixar o teu comentário, a deixar o teu like, a ativar o sino para ser notificado nos próximos vídeos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.